Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia em Números capítulo 31. Vamos meditar, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-lhes Moisés a guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhe toda a cidade em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os filhos do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estás por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós quanto os vossos cativos. Também purificareis toda veste, toda obra de pele, toda obra de pelos de cabra e todo o artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferrolho, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiques limpo, e depois entrareis no arraial. Vamos meditar até aqui, porque são 54 versículos e vai ultrapassar o nosso tempo. Mas a palavra de hoje vai falar do dia da vingança do nosso Deus acerca dos midianitas. Você pode estar pensando, nossa, mas é um Deus tão vingativo, né? Aqui quando no versículo 17, quando Moisés manda que matasse todas as crianças do sexo masculino, chega a dar uma dor no coração, né? Para quem tem filho, eu que tenho menino, chega a dar uma dor no coração de ler essa palavra, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Aqui vai falar que quando a autoridade de Deus é desafiada,
legitimamente ele irá se vingar, o que é diferente da vingança humana. Depois de 40 anos de tratamento no deserto, algumas pessoas da segunda geração de acampantes se tornaram soldados rasos em uma guerra santa, comandadas por Deus no cumprimento do seu julgamento contra os midianitas e seus enganos. Ou seja, foram 40 anos em que Deus se mostrou, foi 40 anos de provisão, 40 anos da bondade, da fidelidade de Deus, ou seja, um tratamento da parte de Deus. Eles estavam sendo preparados para a guerra, onde o comandante era o próprio Deus, ele dava as ordens, Moisés obedecia e passava para o povo, mas alguns deles desafiaram a vontade de Deus. Nós vimos, né? Dan e Abirão, que foram sucumbidos pela terra, pessoas que se rebelaram contra o próprio Deus. Então, Deus, ele é justo, e a justiça de Deus não é igual à nossa justiça. Nós não agimos conforme Deus age, mas que eu e você possamos, tem um versículo que fala, tremam e temam diante do Senhor, que nós possamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso. Ele não é somente um Deus bondoso, um Deus que realiza os nossos pedidos, mas ele também é um Deus justo. Quantas das vezes vemos tantas coisas ruins acontecendo, né? O nosso país está numa situação de corrupção tão horrível, mas a palavra diz que a lei da semeadura, ela é infalível. Então, aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Então, que possamos meditar nessa palavra no dia de hoje. Amém? Que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom.